Boa tarde a todos. Eu também, como meus colegas, agradeço muito a oportunidade de estar aqui e vendo o primeiro painel, inclusive, eu me rememoro o quanto foi relevante, o quanto é importante esse mestrado profissional para de fato, a gente fazer um caminho de alinhamento entre a teoria e a prática, né? Eu vou primeiro concentrar a minha apresentação em 3 pontos específicos. Então, eu costurei aqui apresentar um pouco especificamente qual foi esse meu objeto de pesquisa. Depois, eu vou compartilhar com vocês um pouco de como é que esse trabalho foi feito, porque isso revela uma série de informações práticas, de fatos do caso em que eu estudei. E, por fim, eu vou compartilhar também os achados de pesquisa, quer dizer, as conclusões às quais eu alcancei, e aí eu envolvo também a utilidade, a dimensão prática, porque é que esse trabalho é um trabalho relevante do ponto de vista acadêmico profissional. Se eu fosse traduzir em poucas palavras o que é que eu estudei objetivamente, eu diria que esse trabalho teve o desafio de estudar a alocação do poder decisório. Alocar o poder de decidir entre grupos dentro de uma companhia. Objetivamente, eu fiz um estudo específico da Companhia Brasileira de Distribuição em um momento específico, que foi um momento de alinhamento, de controle, de poder de tomar decisões da companhia entre o grupo, que aqui eu denomino grupo de Abílio Diniz, e o grupo francês, o grupo Cassinot. Agora, ele foi um trabalho de olhar esse compartilhamento de controle em uma direção específica, que foi uma direção voltada a descrever os desafios de se compartilhar o poder e, muito precisamente, os impasses que podem decorrer desse desafio. Então, na medida em que você entrega a 2 sujeitos o direito de tomar decisões e exige o consenso nessa tomada de decisões, o que é que pode acontecer se esse consenso não vier? E faz sentido a gente antever mecanismos de resoluções de impasses, se esses impasses acontecerem? Eu poderia ter feito esse estudo de várias formas. Eu poderia ter feito uma revisão bibliográfica disso, quer dizer, olhar esse objeto de pesquisa especificamente, desenvolver, tentar levantar aí o que a literatura jurídica traz a respeito disso. Mas o trabalho ele foi feito a partir de uma situação fática real, a partir de um caso concreto. E aqui o estudo de caso tem uma beleza especial, porque, curiosamente, eu não tinha consciência nenhuma que eu ia estudar isso quando eu comecei a fazer o trabalho. Curiosamente, eu fui convidada, o professor Mário me entregou o caso e falou assim: você quer escrever sobre acordos de acionistas? Tenta fazer alguma coisa em cima disso. E eu comecei a olhar aquilo ali e eu não sabia, não tinha a menor dimensão onde é que eu ia parar. Primeiro porque, enquanto observadora externa, enquanto uma pesquisadora que não fez parte da transação, eu precisei primeiro fazer um levantamento de material mesmo do que aconteceu naquele momento, né? Então, aqui eu compartilho com vocês o segundo ponto ao qual me referia, como é que esse trabalho foi feito. Para vocês terem ideia, parti desde levantar reportagens, material da época, como o Abílio Diniz ele é um cara um pouco midiático, então isso até facilitou um pouco, né? Então, fui levantar matérias, reportagens, reconstruir isso, fui ler biografias de Abílio Diniz, o que é que estávamos falando dele enquanto pessoa, enquanto esses momentos em que ele viveu, fui olhar tudo que o GPA pudesse disponibilizar para os investidores, então fazer uma retrospectiva mesmo de quais são os fatos relevantes que saiu, o que é que saiu de comunicado no mercado, tentar contemporizar isso, olhar tudo que o CAD pudesse disponibilizar sobre essa transação, que aí eu vou contar para vocês também um pouquinho mais lá na frente, quando efetivamente houve um litígio em relação a esse compartilhamento de controle, as partes lançaram mão do que puderam, inclusive um monte de denúncia no CAD, tentando construir ali um litígio anticoncorrencial. Então, na medida o que pudesse ser pesquisado junto ao CAD, eu fui fazer essa reconstrução, na verdade, fática, para entender, e o trabalho traz uma síntese disso, né? O trabalho vai lá e sintetiza e fala assim, bom, já que eu escolhi essa linha, ver aqui esses aspectos fáticos. Do ponto de vista precisamente fático, eu
reportaria aqui que tem 3 momentos específicos nesse caso que eu estudei. Um primeiro, singelamente, que não é tão relevante assim, lá em 1999, quando começa a relação na CDB com o grupo Cassino. O Cassino vai lá, injeta, através de um arranjo que eles denominam acordo de investimento, injeta recursos ali na CDB e começa uma relação entre esses grupos. E aí, isso acontece até que, em 2005, as partes param para construir efetivamente uma relação foi denominada assim, compartilhamento de controle. Então, essa não era uma relação simplesmente pontual. A gente não está falando aqui tão somente, sei lá, de uma compra e venda de ações para a gente ter uma participação societária igualitária. A gente está falando de um desenho, um momento em que leva esse compartilhamento a ter que perdurar durante um lapso de tempo específico e a antever as dificuldades dos processos decisórios desse lapso de tempo específico. Até, efetivamente, 2012, que é quando aconteceria um outro fato, que no acordo está previsto ali como uma reorganização de controle, e aí, quando eu analiso isso analiticamente, eu até coloco isso em questão, em que medida isso é uma reorganização, em que medida isso ainda é um controle compartilhado. E, efetivamente, era um fato que tão somente estaria ali previsto para acontecer em determinadas circunstâncias, mas, como tudo no tempo pode mudar, o que se desume, isso aí é uma pressuposição minha, que uma das partes aí mudou de ideia no meio do caminho e tentou consertar a coisa quando já não tinha mais muito tempo para consertar. Então, essa é mais ou menos uma análise de fato, né, do que aconteceu aí. Olhando esses fatos, eu identifiquei assim, bom, a cereja do bolo aqui é esse ano de 2005, em que eu tenho uma estruturação de um arranjo contratual societário para um compartilhamento de controle. Então, eu olho esse ano e eu tento fazer uma abordagem sobre a forma e sobre o conteúdo. Então, esse trabalho ele é dividido em 2 partes. Uma primeira parte, que é o que eu denomino parte descritiva, e que é a parte que compartilha tanto desses aspectos fáticos do que aconteceram na transação, quanto uma descrição de o que é que as partes fizeram nesse arranjo de compartilhamento de controle. E uma segunda parte, que eu denomino uma parte analítica, que é quando eu coloco esses fatos, essa experiência profissional concreta em contraposição à teoria jurídica, e aí eu faço isso observando a forma e observando o conteúdo. Quando eu fiz uma análise de forma, o que eu me perguntava muito ali era por que isso foi desenhado dessa maneira. Objetivamente, de uma forma muito simplória, se fez uma estrutura contratual que eles denominaram um contrato associativo, que eles denominaram ali de um acordo de associação, e esse acordo como se fosse um guarda-chuva que contempla outros arranjos, dentre eles, e aí o de maior destaque, efetivamente, para o compartilhamento de controle, um acordo de acionistas. Então, observando a maneira como os profissionais envolvidos, no caso, desenharam a operação, só daí a gente vê uma imensidão de riqueza jurídica para a gente parar para refletir e pensar assim, por que foi feito dessa forma? Qual é a racionalidade de eu usar um acordo de acionista para desenhar esse compartilhamento de controle? É até a resposta mais óbvia. Eu acho que qualquer um de nós aqui responderia quando a gente está falando no acordo de voto, a gente vai pensar logo no acordo de acionistas. Mas o papel do pesquisador aqui é perquirir de outra forma. Será que tem uma outra maneira de fazer isso que garanta a mesma eficiência? Então, eu fui fazendo testes e ponderações de pressuposições para entender se essa forma é efetivamente uma forma que funciona, quais são os defeitos dessa forma, né? De maneira rápida, assim, eu até entendi muito precisamente que, para esse caso concreto, ele foi um arranjo que fez muito sentido. Primeiro, porque esse acordo de associação ele foi montado em um veículo societário, em uma holding, em que atribuía posições acionárias igualitárias entre o grupo de Abílio Diniz e o grupo Cassino. E aí, a gente estava falando, enfim, de um veículo societário, fez sentido o acordo de acionistas e com todas as prerrogativas que o acordo de acionistas traz em termos de facilidade de execução mesmo, né? De execução específica. Então, foi algo que fez sentido. Mas eu também faço uma reflexão dizendo assim, bom, não é sempre dessa maneira que pode funcionar. Se a gente fala aí de joint ventures não contratuais, eu não preciso necessariamente alocar isso no acordo de acionistas. E, basicamente, a conclusão sobre essa forma perpassa essas reflexões. E aí também,
como é um estudo direcionado efetivamente ao compartilhamento do controle, eu passo a olhar o conteúdo. Que se foi que desenhou para que, entre esse lapso de tempo, de início, pelo menos entre 2005 e lá 2012, o que foi que se desenhou para que dois grupos com perfis diferentes, convivências diferentes, pudessem, primeiro, decidir de forma bastante equânime quais são os desafios disso e o que é que ficou previsto para, em caso de não se obter o consenso, como é que se resolve esse problema? Eu chego a uma conclusão de que, e o caso me mostrou muito isso realmente foi uma reflexão, que foi a prática que desafiou a teoria, né? De que a gente faz sentido a gente falar em intensidades de compartilhamento de controle. Em um momento inicial, lá em 2005, a gente tinha dois grupos que tentavam fazer uma estrutura bastante parecida de divisão de poder. Então, eu tinha o mesmo número de ações dentro da holding, que era o veículo, eu tinha o mesmo número de membros do conselho de administração, representando cada uma das partes, tanto na companhia controladora quanto na controlada. Eu tinha a mesma oportunidade de designação de administradores, então eu tentei ter algo muito mais equilibrado entre as partes. Quando a gente chega um pouquinho mais adiante, lá no evento de 2012, o que se denominou, teoricamente, de reorganização do controle seria atribuir ao grupo que assinou a maioria das ações e, portanto, passar a ter um controle majoritário, mas, ao mesmo tempo, você entregava ao Abílio Diniz, que se manteria ali o presidente do Conselho de Administração da CDB, um poder de veto. Estou dando um exemplo aqui, né? Tem vários outros. Então, que medida esse poder de veto também não significa uma intensidade menor de controle, né? E isso tem um reflexo prático absurdo. Quer dizer, de cara, a gente já vê que isso tem um reflexo prático direto na responsabilização do administrador, quer dizer, dos deveres legais que o administrador tem com a companhia. Olhando isso e olhando aí muito diretamente como é que os impasses poderiam ser resolvidos caso esse consenso não existisse, eu cheguei à conclusão que foi um desenho feito pensando em mecanismos de resolução de impasses específicos para determinados contextos. E essa também foi uma conclusão interessante, que, em geral, a gente pensa muito em um mecanismo de resolução de impasse para um arranjo, né? E, na verdade, foi um arranjo que demonstrou, parece até um pouco inconsciente, assim, que são coisas que vão sendo jogadas nos acordos, não como um capítulo, né, de resolução de impasses, mas aí você vai vendo que eles foram criando mecanismos sempre na tentativa de conciliação. Então, o que a literatura jurídica fala lá, olha, quando você está diante de um impasse, você tem mecanismos de composição e você tem mecanismos de saída de sócio. Então, eu poderia ter um documento que me indicasse, ok, se não compôs, vamos lá, como é que vai ser essa saída? E antever mecanismos de saída e de valoração dessa saída de sócio. Mas o interessante é que o caso revelou mecanismos sempre no sentido de conciliação e que, por uma ironia do destino, ou então, enfim, aí também, claro, que guardaram toda a complexidade maior que não foi só essa, um mecanismo de saída nunca foi antevisto no contrato e, quando a gente vê o final do caso, ele foi um caso exatamente em que houve a saída de um dos sujeitos, né? Então, o caso foi resolvido com uma medida não antevista em contrato, em que medida faz sentido também se antever mecanismos de resolução de impasse, e isso aí também é uma reflexão que eu faço. Só para finalizar, eu entendo que esse estudo, especificamente da CDB, quando eu comecei a fazer esse estudo, como eu estava contando, cada vez mais que eu arrumava o caso, mais eu encontrava hipóteses de pesquisa. Quer dizer, eu tinha uma... E até hoje eu tenho essa sensação que eu tenho um mar de coisas que está dentro do campo do profissional, que está ali restrito ao número X de profissionais e que não tem ninguém que conte isso, e que não tem ninguém que escreva sobre isso, e que não está divulgado, que não está compartilhado, e que muitas vezes precisa de mais reflexões jurídicas, né? Que é um pouco o que eu acabo aprendendo com o caso. E eu acho que aí está a utilidade prática da pesquisa jurídica aplicada. Quer dizer, além de a gente revelar o que são poucos
o que dominam é a possibilidade de aprimoramento desse conhecimento prático na medida em que a gente faz essa reflexão com a teoria jurídica. Eu acho que esse é um aprendizado que fica para o caso, e eu acho que o caso é um objeto de lições para inúmeros outros casos que outros profissionais como eu possam lidar. Obrigada.